Olá! Sejam muito bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar fundo na planta de uma das construções mais famosas da história, o Templo de Salomão. A ideia aqui é usar a descrição original como nosso mapa para a gente desconstruir, camada por camada, como essa obra monumental foi pensada e, finalmente, erguida. Bom, para entender essa lenda, a gente vai seguir os passos dos próprios construtores. Vamos começar pelo contexto da época, passar pelos materiais e métodos, que são bem peculiares, e fechar com a conclusão magnífica de tudo. Vamos lá! Então, é aqui que tudo começa. Para a gente entender a magnitude do projeto, primeiro precisamos situar o início de tudo num momento bem específico da história. Esse é o nosso ponto de partida. Olha que interessante a precisão dessa linha do tempo. O texto ancora a construção de uma forma muito específica. Começa a 480 anos depois do êxodo do Egito, mais precisamente no 4º ano do reinado de Salomão. E essa precisão continua até o final, com a conclusão no 11º ano do reinado dele. Agora vamos para a parte estrutural, a fundação. E aqui o legal não é só falar dos materiais, mas de um método de construção, olha, um método único mesmo, que definiu o projeto desde o comecinho. Primeiro, vamos falar de escala. O texto define as dimensões do prédio principal, começando pelo comprimento, 60 côvados. Depois, a largura. A estrutura, segundo os registros, tinha 20 côvados. E para completar, a altura chegava a impressionantes 30 côvados. Já dá para imaginar a presença imponente que isso tinha, né? E aqui vem um detalhe sobre a logística que é simplesmente fascinante. Toda a pedra chegava no local da construção já pronta, finalizada. Todo o trabalho de cortar e dar forma era feito longe dali. O resultado disso é espantoso. A estrutura de pedra foi inteiramente montada num silêncio absoluto. Nenhum som de martelo, de machado, de nenhuma ferramenta de ferro foi ouvido no local. Uma verdadeira proeza de planejamento e, claro, de reverência. Ok, com o esqueleto de pedra de pé, o foco muda completamente. Agora, a gente vai para o interior, para a magnífica madeira que transformou essa estrutura fria em um espaço quente e cheio de detalhes. Isso é incrível de se pensar. Nenhuma pedra ficava aparente do lado de dentro. Todas as superfícies, do chão ao teto, eram cobertas com painéis de cedro. Imagina o aroma, a atmosfera que isso criava. E não era um cedro qualquer, liso. Ele era todo trabalhado, entalhado, com desenhos da natureza, como botões de flores e flores abertas. Já o chão recebeu outro tipo de madeira, tábuas de cipreste. É exatamente neste ponto que a narrativa dá uma virada. Ela para de falar como o templo foi construído e passa a explicar o porquê. Uma promessa divina é inserida na descrição, transformando o prédio físico num símbolo de uma aliança. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: nem mesmo aquele interior maravilhoso de cedro era a camada final. Aquilo era, na verdade, só a base para algo ainda mais opulento. Este esquema mostra perfeitamente o processo. A estrutura bruta de pedra foi primeiro aquecida com o cedro todo entalhado e, por fim, glorificada com o material mais precioso de todos, o ouro. O texto faz questão de frisar. Era a casa inteira, não era só um detalhe aqui e ali. Todas as superfícies, sem exceção, paredes, o chão, o altar, tudo foi completamente coberto de ouro puro. Agora, a gente entra no lugar mais sagrado de todo o templo, o coração da estrutura, o oráculo, também conhecido como Santo dos Santos. Esse santuário interno, que foi projetado para guardar a Arca da Aliança, era um cubo perfeito e, claro, inteiramente revestido de ouro puro. E lá dentro, duas figuras colossais montavam guarda. Dentro dessa sala ficavam 2 querubins. Cada um deles foi esculpido em madeira de oliveira e tinha 10 côvados de altura. E a envergadura das asas de cada querubim também media incríveis 10 côvados, de uma ponta à outra. A escala deles era tão monumental que as asas abertas ocupavam toda a largura do Santo dos Santos. Uma ponta da asa tocava uma parede e a outra ponta encontrava a asa do outro querubim bem no centro da sala. E, finalmente, depois de descrever cada material, cada entalhe e todo o ouro, o texto nos dá o balanço final dessa empreitada épica. Desde a primeira pedra da fundação até os últimos detalhes,
O projeto inteiro foi finalizado em 7 anos. Um tempo surpreendentemente curto, né? Principalmente se a gente levar em conta a escala da obra e o fato de que foi construída em silêncio. E isso nos deixa com uma reflexão. O verdadeiro significado do templo estava na sua grandiosidade física, na engenharia silenciosa, no ouro todo, ou quem sabe no pacto divino que ele representava? Talvez a resposta esteja justamente aí, na intersecção entre o que é material e o que é sagrado.